Então eu queria chamar meu amigo Pedro Paulo para a gente compartilhar aqui hoje e celebrar mesmo esse momento, né? Juntos em família. Benção, bom dia a todos. Alegria poder estar aqui com meu amigo de longa data, né? Um colarzinho clerical. Eu trouxe o seu também, tá, para ficar tranquilo. Benção, né, irmãos? Tudo isso que já foi compartilhado aqui, através da vida da Ellen, do Damon, do Rafa, é basicamente isso que é o nosso esforço, certo? Nosso esforço é para encontrar aquilo que já foi entregue. Ninguém está vindo aqui para buscar aquilo que falta. A gente está aqui no esforço de encontrar aquilo que já foi entregue. E dito isso, eu queria compartilhar um texto, inclusive se o Daniel puder colocar aqui, está lá em Romanos capítulo 5, um texto que tem me tocado muito ultimamente, em vários aspectos. Se você puder colocar aqui, viu, Daniel? Romanos capítulo 5, versículo 1. Fechou? Isso aí. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação possui perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Eu queria só ler até aí. Queria que o Daniel deixasse no versículo 4, no versículo 3, por gentileza, Daniel. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Para quem não sabe, eu nasci e fui criado na igreja Assembly of God Church. É porque eu tenho que falar em inglês, para quem não conhece, Assembleia de Deus. Eu fui criado na igreja, inclusive, identifiquei muito com os hinos aqui, né, tocados. Eu toquei muito, né, na minha adolescência na igreja. E lá, Rafa, era o seguinte, era de manhã, meu pai está aqui, era de manhã a escola dominical, à noite culto. E era obrigatório, era de manhã, escola dominical, à noite culto. Quando a gente tocava na igreja, tinha o ensaio à tarde, então era o dia do Senhor literalmente, né? Era manhã, tarde e noite dentro do templo, né? E ser criado dentro da igreja me trouxe uma série de benefícios, né? Eu considero isso. Mas também, como tudo tem seu ônus e bônus, trouxe um ônus que eu fui identificar com o passar do tempo. E eu percebi que a minha leitura bíblica era muito viciada. Eu tinha uma leitura bíblica muito viciada, então eu lia esses versículos passavam batidos pelo meu coração, justamente porque eu fui ensinado assim, que tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, e está tudo certo, e a Bíblia está toda certa, e é isso aí mesmo. E com o passar do tempo eu comecei a perceber a minha leitura viciada. Porque eu passava por um versículo 5 do capítulo 5 de Romanos e nada sentia. Simplesmente considerava que isso era belo, maravilhoso. Mas de uns anos para cá eu resolvi ter uma leitura um pouco mais honesta do texto bíblico. O que é uma leitura honesta? Uma leitura que questiona alguns aspectos. E quando eu comecei a fazer isso, me deparei com esse texto, eu questionei Deus, e eu não acho errado você poder questionar a Bíblia ou questionar Deus, porque quem questiona acha as respostas corretas. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falar que se gloria nas tribulações, que essa é a palavra-chave que eu queria trazer para vocês hoje, quando eu comecei a ter uma leitura mais honesta, eu comecei a acreditar que talvez Paulo fosse um masoquista. Quem em sã consciência vai se gloriar, e a palavra gloriar aqui do grego significa se regozijar, estar alegre, e em algumas traduções não é errado a gente acreditar que ele está falando de se gabar. Quem em sã consciência se gaba de sofrimento, de tribulação, de dor? Então eu comecei a fazer essa pergunta, Abraão, para mim. Comecei a perguntar para Deus sobre isso. Por quê? Por que quem em sã consciência estaria disposto a se gabar no sofrimento ou na dor? Então, Deus foi me respondendo com o passar do tempo essa questão. Nesse ano de 2024 foi um ano particularmente um pouco turbulento
na nossa vida, na nossa casa. A gente teve algumas notícias, eu tive até inclusive a notícia, no início do ano, de um diagnóstico, de câncer na nossa família. O pai da Laís, ele teve uma recidiva, ele teve câncer mais uma vez. Inclusive, só um parênteses, a gente recebeu uma notícia excelente, maravilhosa semana passada, que o tratamento dele, assim, tem sido excelente, tem trazido excelentes resultados, ele está muito bem. Mas a gente passou por algumas turbulências. Então, o ano de 2024, particularmente, a gente passou por algumas tensões. O mar estava um pouco revolto na nossa casa. E de uns meses para cá, eu percebi que a minha oração e a oração da minha esposa era uma oração cada vez mais profunda, mais firme, a nossa relação com Deus estava cada vez mais íntima, parece que estava mais próxima, a nossa sensibilidade estava cada vez maior. E eu cheguei a uma conclusão que para algumas pessoas pode parecer um pouco óbvio, de que se o mar estivesse calmo, provavelmente as nossas orações não seriam tão profundas assim. A nossa relação com Deus não seria tão próxima, tão íntima e tão sensibilizada assim. Então, aí eu comecei a perceber algumas coisas, que há beleza no sofrimento, há beleza na dor. Nós não somos masoquistas, nós não adoramos, não sentimos prazer na dor. Mas existe uma beleza através da qual o apóstolo Paulo admite que tem prazer, tem alegria em passar por tribulações. E eu me lembrei de um livro de um agnóstico, filósofo, chamado Nassim Taleb. Eu li esse livro, 600 páginas. O livro tem o título Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. E eu ouvi através da boca de um agnóstico sobre a beleza do caos e da aleatoriedade. E esse livro, para quem tiver curiosidade para ler, até um livro um tanto quanto complicado de se ler, porque são conceitos novos, para você ler você precisa de muita atenção. São 600 páginas dedicadas a conceituar o que é ser antifrágil. E aí eu percebi que há muito de Bíblia naquilo que Taleb fala. E para que a gente entenda mais ou menos o que é antifrágil, porque é um conceito novo para nós, a gente não escuta por aí, é um conceito criado por Taleb, a gente precisa partir do pressuposto do que é frágil, Quando nós olhamos para um copo desse aqui na mesa, a gente considera ele frágil ou antifrágil? Nós temos a tendência de acreditar que esse copo é frágil. Mas por quê? É uma pergunta que ele faz no início do livro que a gente fica até... Por que a gente acredita que as coisas são frágeis, Porque de acordo com uma força externa, se uma força externa atuar sobre esse copo, derrubar o copo, seja na minha mão, ou seja uma perturbação, ou seja um terremoto, o copo vai tender o quê? Quebrar. Então, por isso, nós classificamos as coisas como frágeis. Certo? Então, se esse copo cair no chão, a tendência dele é o quê? Quebrar. Então, ele é um copo frágil. E o que seria antifrágil? A gente tem a tendência de achar, então, que para que o copo seja antifrágil, ele tem que cair no chão e não quebrar. Certo? Errado. Não é esse o conceito que o Nassim Taleb fala. Se a gente for olhar para o copo, para que esse copo seja antifrágil, ele precisa não só cair no chão e não quebrar, como se fortalecer. Esse é o conceito da antifragilidade. É óbvio que isso não vai acontecer com um copo. Mas o Taleb percebeu isso em uma série de outros sistemas na natureza, no universo, no organismo, de que existem uma pitada de antifragilidade no mundo. E aí ele passa 600 páginas falando sobre coisas que são antifrágeis. E o mais louco é que ele começa a perceber que a natureza ela tem uma característica antifrágil. Por quê? Diante do caos, da aleatoriedade, diante de uma perturbação externa, a natureza tende a se fortalecer com o passar do tempo. Quando nós olhamos para a natureza em uma maneira macrotemporal, a gente percebe que a natureza não só é resiliente, que é uma palavra diferente, como também a natureza é antifrágil. Ela se fortalece diante das aleatoriedades do mundo, da vida. E quando nós entramos em uma série de outros domínios, como diz o Taleb, a gente vai perceber que a antifragilidade está constantemente atuando. Quando nós olhamos para o nosso sistema imunológico é antifrágil. Ele tem a tendência de aprender, e uma coisa que eu descobri recentemente, que alguns especialistas chamam o nosso sistema imunológico de o cérebro do nosso corpo. É até estranho falar isso, que tem o cérebro e tem o cérebro do corpo. Ou seja, o nosso sistema imunológico ele é capaz de aprender com a dor. Ele aprende e se fortalece a fim de que ele consiga encarar novos desafios. E a gente percebe isso em uma série de outros domínios,
alguns atletas de alta performance descobriram o poder da autoimposição de desconforto. Então existe uma história muito interessante de um que pode ser até controversa essa informação que eu vou passar, mas muitos especialistas consideram o Michael Phelps como sendo o maior atleta que já existiu na história. Porque se você for analisar ali em termos de performance, de resultado, de envergadura, enfim, todos os contextos indicam que talvez o Michael Phelps, o nadador Michael Phelps americano, tenha sido o maior atleta que já existiu na história. E antes das Olimpíadas de Pequim, em 2008, aquela Olimpíada que ele levou todas as medalhas de ouro possíveis, existe uma história, né, de que o treinador Michael Phelps começou a entender o poder da antifragilidade, o poder da autoimposição de desconforto. E começou a levar o Michael Phelps para nadar em situações adversas, em situações difíceis. Em uma dessas situações, olha que curioso, ele foi levado a nadar num ginásio com as luzes desligadas. Então ele nadou às cegas. E provavelmente o Phelps questionava muito o seu treinador por isso. Pô, tem uma Olimpíada para disputar agora e você está me levando para uma piscina no escuro? Né? Que maluquice é essa? Então o Phelps passou a nadar, pelo menos uma vez no mês, se não me engano, numa piscina totalmente apagada. Bom, quisera Deus que o Phelps, quando chegasse nas Olimpíadas de Pequim, na primeira prova dos 200 metros borboleta, ocorreu um problema no seu óculos e a água começou a entrar. E ele terminou a prova nadando completamente às cegas. E a surpresa de tudo isso é que quando ele retira o óculos, terminando a prova e olha para o painel, recorde mundial. Ele quebrou o recorde mundial nadando às cegas. Existem uma série de outros domínios da nossa vida em que a autoimposição de desconforto traz uma série de benefícios. Na farmacologia, na biologia, na medicina, isso é chamado de hormese. Alguém já ouviu falar nessa expressão? Hormese. A hormese tem vários benefícios. Inclusive, foi a hormese que proporcionou que várias vacinas fossem desenvolvidas, que o soro antiofídico, que é um soro anti-veneno de cobra, fosse desenvolvido. O que é a hormese, né? Quando nós somos expostos a substâncias tóxicas, mas em uma quantidade pequena que não vai nos matar, a gente tende a se fortalecer. Então, para a gente desenvolver um soro de veneno de cobra, né, eles aplicam o soro num animal em quantidade subletal, que é uma quantidade suficiente para não matar o animal, retira o animal vai desenvolver anticorpos, né, contra aquele soro, contra aquele veneno, e o plasma sanguíneo do animal é retirado, e aí se faz o soro antiofídico. Essa é a hormese. Então, quando nós vamos a gente consegue aplicar a hormese em vários aspectos da nossa vida. Um exemplo clássico de hormese é a academia. O que você está fazendo na academia quando você faz musculação? Você está puxando ferro. O que você faz com o seu músculo? Você está microlesionando o seu músculo. Assim, existe uma série de termos técnicos que um médico, que um atleta vai saber falar o que acontece no músculo. Mas, basicamente, sabe o que o seu músculo está entendendo? Espera aí, não estou acostumado com isso. O que é isso? O que está acontecendo? Que esforço é esse? Eu preciso me fortalecer para que da próxima vez, quando isso acontecer, eu não rompa e eu não seja destruído. E aí é o princípio da hipertrofia. Então, a antifragilidade está em uma série de domínios da natureza. A gente percebe isso, que a natureza se comporta de uma forma antifrágil. Quando exposta ao caos, à dor, ao sofrimento, à aleatoriedade, a natureza tende a se fortalecer e a se adaptar. As pessoas tendem a confundir esse termo com resiliência. Mas a resiliência é quando você emborca, mas não cai, certo? É quando você tende a voltar ao seu estado natural. A antifragilidade é um conceito diferente. Você não só tende a voltar ao seu estado natural, como tende a voltar mais forte, fortalecido. Por que eu estou falando tudo isso para chegar no ponto que o apóstolo Paulo está falando? Porque eu sempre perguntei para Deus, pedi para Deus para que eu pudesse entender a mente do apóstolo Paulo, porque existem várias declarações que, se você for ler a Bíblia de forma honesta, parecem absurdas. E quando a gente analisa tudo isso que eu falei para vocês, você vai perceber que a nossa fé, ela é fundamentalmente antifrágil. Nossa fé é fundamentalmente antifrágil. Ela tem a característica de se fortalecer com o desconforto, com o sofrimento, com a dor. E para que ela seja fundamentalmente antifrágil, ela necessita de perturbação.
A nossa fé necessita de perturbação para que ela seja cada vez mais forte. Então, se você está aqui hoje, professando Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você vem à igreja, e na sua vida não há absolutamente nada que te gere um certo desconforto, provavelmente você está vivendo uma fé falsa. Porque a partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, uma série de desafios virão ao nosso encontro, a fim de nos desafiar e nos fazer mais fortes. Mas você pode me questionar, mas Pepe, você está falando que a hormese, a antifragilidade são desconfortos controlados, né? Então, quando eu decido entrar numa banheira de gelo, que já é comprovado que tem uma série de benefícios, é um tipo de antifragilidade, mas é controlado. Eu não posso ficar 3 horas na banheira de gelo, senão eu vou morrer. E aí você me fala isso tudo, mas parece que o sofrimento que eu estou vivendo aqui, parece que eu vou morrer. O treino está assim, o treino está apertado, está esticado, está difícil. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse sofrimento imposto sobre a sua vida, ele não está sob o seu controle, mas ele está no controle de Deus. Porque Deus é o principal antifragilista desse mundo. Ele é o maior antifragilista do mundo. O que é antifragilista? Aquele que fomenta a antifragilidade. O que é o fragilista que o Taleb fala? O que fomenta a fragilidade. Vocês já viram aquelas expressões na internet, ou então aquele ditado que a gente aprendeu desde pequeno, né? O que não mata engorda? Esse é o princípio da antifragilidade. Existem muitos memes na internet que falam, né? Alguém já ouviu isso? Tempos difíceis produzem homens fracos, né? Ou tempos difíceis produzem homens fortes. Homens fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. Esse é o princípio da antifragilidade. Existem coisas no nosso mundo que proporcionam fragilidade. Existem estudos que já demonstram o porquê que as 2 últimas gerações têm um QI mais baixo que o dos nossos pais. Justamente porque quando nós queremos criar nossos filhos, a gente quer evitar ao máximo que estressores, que é uma forma do Taleb falar, estressores externos ataquem nossos filhos. A gente quer evitar isso, então a gente começa a criar nossos filhos numa bolha. Pode ser que seja a maior maldição que a gente está colocando sobre a vida dos nossos filhos. Pode ser que isso seja a pior coisa que a gente faz sobre a vida dos nossos filhos. Então a nossa fé, ela é fundamentalmente antifrágil e ela precisa de perturbação para que ela possa ser cada vez mais forte. E muitos de nós não entendem porque passa por algumas situações. A gente quer reclamar, a gente quer murmurar, a gente quer desistir da nossa fé, a gente quer cancelar a nossa fé. Inclusive, as formas misteriosas de Deus trabalhar na nossa vida é a causa da maioria do abandono da fé de muitas pessoas. Porque tem muita gente que passa por um deserto ali extenso, e Deus muitas vezes parece estar calado, não responde. E a tendência dessa pessoa é abandonar a fé, negar a Deus. Mas saiba que Deus está no controle do caos sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele sabe muito melhor do que você e eu até onde você consegue chegar. Ele sabe esticar a tal ponto você, a fim de que retirar de você o máximo que você consegue entregar. E o máximo que nós conseguimos entregar, a gente ainda não tem noção. A gente tem essa dificuldade. A gente acha que a gente vai quebrar, a gente vai ser destruído. Então, de acordo com os desertos que Deus proporciona na nossa vida, é justamente para tirar o máximo da gente. O máximo daquilo que a gente consegue entregar. E Paulo fala sobre isso. Aí a gente consegue entender o porquê que ele se gloria nas tribulações. É porque a tribulação está tirando dele mesmo o máximo que ele consegue entregar. Então, meu irmão, vou te falar uma coisa aqui, você leva para sua casa, leva para o seu coração. Deus não tem compromisso com a sua destruição. Amém? Deus não quer te destruir, certo? Ele não quer que você quebre como esse copo caia. Mas vai doer, vai incomodar. Muitas vezes você vai perder o sono, você vai chorar, você vai angustiar, você pode até morrer, mas você não vai quebrar. Amém? Porque esse é um princípio importantíssimo do sofrimento para com Deus. E aí, quando nós olhamos para esse texto, quando eu olho para esse texto de Romanos, eu não me dou como satisfeito. Porque entendendo tudo isso, eu percebo que Deus, na verdade, quer nos fortalecer, quer nos fazer mais fortes. Mas por quê? E aí, olhando algumas declarações do apóstolo Paulo,
eu não encontrei uma resposta satisfatória. Só que como a Bíblia ela é altamente suficiente nela mesma, Tiago me respondeu muito bem. Eu queria que o Daniel até colocasse lá em Tiago, capítulo 1, só para a gente finalizar aqui, para passar para o Rafa. Tiago, capítulo 1, versículo 2. O que Tiago fala? Ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. O que a gente estava falando aqui no início? Muitos de nós estamos vindo aqui como se estivesse faltando muita coisa, como se a gente estivesse buscando aquilo que está faltando. E nosso esforço aqui é para abrir nossos olhos ao fato de que tudo já foi nos dado. Está tudo disponível. Então, o fundamento do sofrimento e o porquê Deus é um fomentador de antifragilidade não é para que nós sejamos somente fortes, é para que nós sejamos íntegros, inteiros, completos. Por quê? Porque nós seremos pão, porque as pessoas vão comer de nós. Então a finalidade última pelo qual nós passamos por sofrimentos é para que nós sejamos alimento, para que nós sejamos pão. Deus está tirando de nós aquilo que nós temos de melhor, a fim de que nós sejamos o pão mais sólido que existe. Então nós estamos aqui justamente dizendo para todos nós que nós precisamos ser um alimento sólido, a fim de que as pessoas comam de nós. É por isso que esse sofrimento acontece nas nossas vidas. É por isso que as dores precisam acontecer, a fim de que nós sejamos um alimento nutritivo e sólido para os nossos irmãos. Domingo passado, fui muito tocado por uma irmã, ela leu a carta de uma irmã lá dos Estados Unidos, que perdeu uma filha de 19 anos. Escreveu uma carta assim maravilhosa sobre gratidão, sobre entrega, sobre sacrifício. Essa mulher entendeu o que é ser pão. Muitos de nós perdem a fé, esmurece, se sente completamente destruído. E olha, deixa eu te falar, é normal se angustiar, chorar, mas não pode ser normal para o crente em Cristo Jesus se desesperar e perder a fé. Porque justamente Ele quer arrancar de você o melhor alimento que você pode fornecer. Então, o fundamento, a finalidade de tudo isso, de provas e tentações, é para que a gente seja pão, para que a gente seja servido à mesa. Então, que essa manhã, com todos esses testemunhos que vão acontecer aqui, a gente entenda que tudo isso, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Não, e Pepe, é interessante, a gente precisa conversar sobre isso. Porque o que o PP está trazendo aqui para a gente precisa finalmente, assim, pelo amor de Deus, isso entrar na sua cabeça. Ele está falando de uma lei. Então, quando a palavra de Deus fala assim, olha, vocês precisam observar as minhas leis, a gente acha que são ordens e não a natureza e o natural como as coisas se revelam. Então o que o PP está trazendo para a gente é o seguinte: observa a natureza. Você vai ver que a natureza ela vai se renovar e cada vez mais se fortalecer. Observa o seu corpo. E o seu corpo cada vez mais vai se fortalecer na sua fraqueza. Então cada vez que o homem se faz mais fraco, ele se faz mais forte. Então isso é uma lei de Deus. Isso está aí. Está na natureza, está nas relações, está em tudo que a gente tem. Sabe qual que é o problema nosso com a lei? É simples. Que aí o profeta Oséias vai dizer o seguinte para a gente: olha, o meu povo, ele padece por falta de conhecimento. Porque os pais esqueceram o que eram as leis. Por isso, hoje, eu não tenho como conhecer o filho dele. Porque a gente começa a achar que é uma ação de Deus, é uma reação de Deus à ação do homem de esquecer a lei. E não é isso. É apenas uma consequência. Porque se o pai não está absorto naquilo que são as leis visíveis do que está acontecendo, como que ele pode gerar um filho? Ele pode gerar qualquer coisa, menos um filho. Então isso é uma lei. E aí Deus deixa claro para a gente: o nosso povo padece por falta de conhecimento. Sabe qual que é o problema do conhecimento? Que conhecimento não tem a ver com informação.
Então, se você vem aqui para obter uma informação para melhorar a sua condição, isso é uma competência que você está melhorando. Mas isso não é um conhecimento de quem Deus é. Quer ver uma forma simples? Tinha uma mulher infértil. Tinha uma mulher que não estava conseguindo gerar um filho. Sabe quanto que ela consegue gerar? Há um processo de Ana lá, está lá no livro de Samuel, quem que precisar conhecer. Há um processo lá de Ana, de oração, de buscar conhecer a Deus, conhecer o propósito de Deus, e de repente o seu esposo a conhece. E aí em algumas outras versões você vai ter assim, não, então eles tiveram relações sexuais, tiveram relações íntimas. Por quê? Porque o conhecer vem da relação e não da informação. Informação vai gerar ao máximo a sua competência. Mas o que vai gerar o conhecimento? A relação. Então só é possível conhecer o forte aquele que se fez fraco. Só é possível conhecer a cura aquele que primeiro conheceu a dor. Só é possível conhecer uma coisa aquele que deu uma relação íntima com aquilo. Então a gente não vem aqui para buscar informação. Isso é um mal atual da nossa comunidade e do corpo de Cristo atual e de toda a humanidade. A humanidade está viciada em informação, em gerar melhores competências para ter melhores resultados. O que a gente mais ouve hoje é sobre alta performance. Alta performance em quê? Em obter tudo aquilo que você espera obter? Ou é a alta competência de quem você já é? Se a gente não resolver essa crise, irmãos, a gente vai continuar se encontrando aqui como quem quer obter a informação para ter a vida mais fácil, e não como quem quer conhecer a si mesmo a partir daquilo que é o seu verdadeiro Pai. E aí, em vez da gente trazer esclarecimento, conhecimento, iluminação ao povo e às nossas famílias, a gente vai estar cada vez mais enganando eles de que é a partir do que eles fazem que eles vão se tornar quem eles são. E aí eu vou continuar matando crianças para que elas sejam a expectativa daquilo que eu quero que elas sejam, e não para que eu, conhecendo quem elas já são, eu consiga deixar elas livres das expectativas que eu quero criar sobre elas. Vocês estão entendendo? Porque isso é muito sério, mano. É tão sério que as pessoas hoje, em busca, né, do resultado, elas fazem qualquer coisa. Então, faça aquilo que é necessário para obter o resultado que você necessita. E muitos, eu ando gostando muito de ler autores não cristãos, inclusive esse é um exemplo disso, porque o relógio parado, ele acerta a hora em algum momento, né? Então, a gente escuta muito sobre Deus na boca desses homens, né? Muitas vezes até homens ateístas, agnósticos, e muitos deles, inclusive psicólogos financeiros, já falam que para você obter prosperidade, você tem que ser um multiplicador de virtude. Você tem que se multiplicar. Amém, vocês estão entendendo? Porque a gente está começando a ouvir mais sobre o óbvio lá fora do que aqui dentro. Isso é forte. Vocês estão entendendo isso? Pelo amor de Deus. Sim, levanta, presta atenção. A gente está ouvindo mais isso lá fora do que aqui dentro. Porque na hora que a gente fala aqui dentro que é preciso passar por um processo para conhecer, a gente tem dúvida. E aí gera toda a ansiedade, gera toda a fragilidade nossa de não acreditar que é preciso passar por esse processo. De dor, de sacrifício, de conhecimento. Numa coisa óbvia, como é que o homem e a mulher dão à luz? Num processo de dor. Amém? Então a gente precisa ficar um pouco mais alerta a isso. Porque essa é a gravidade. Eu não tenho problema com o que está lá fora. O problema é o que aqui dentro. Devia ser já a iluminação daquilo que está lá fora. A gente já deveria estar à frente, ajudando eles a entender o porquê que a antifragilidade pode ser um princípio para que a gente conheça a si mesmo. E conheça a Deus também. Isso. Então, vamos pegar coisa simples.
Sabe um dos problemas de fertilidade na atualidade da humanidade? Que a gente não entendeu que só existe filhos por adoção. Eu não tenho dúvida, porque a gente ouve muito. Aqui dentro da nossa própria comunidade, quantos não padecem da infertilidade? Quantos irmãos nossos estão sendo levados para esse lugar? Para conhecer o quê? Para conhecer que Deus tem um problema de fertilidade? Não, para conhecer que Deus só gera filhos por adoção. Aí você pode falar assim, não, então isso é simples. Então agora eu entendi o processo e agora é só então a gente parar de fazer filho e adotar todos os filhos? Sim e não. Porque se você não adotar o filho, que é a criatura que você acha que criou, ele vai continuar sendo uma criatura, mas não um filho. Amém? Então vou explicar de forma simples. Tá? Aqui é Maria, tem meu filho Miguel que está aqui. Quando eles foram nascer, eu tentei, assim, ao máximo, fazer uma coisa absurda para alguns, até porque eu não tinha conhecimento dessa virtude, e fui buscar em Deus o nome deles. E aí parece uma coisa banal. Não, é porque eu estou buscando o nome dele. Ah, porque eu estou querendo buscar uma revelação do nome de Deus. Não, e gera milhões de questionamentos, irmãos. Não sei quantas pessoas já viraram para mim, ah, não, você fala isso, mas é porque você queria esse nome. Sabe por que eu fui buscar isso? Apenas para que eu me lembre de que eles não são os meus filhos. O Miguel não é o filho que eu desejei, não é o filho da expectativa que eu gerei. O Miguel, ele não é feito à minha semelhança. E porque ele não é feito à minha semelhança, eu consigo deixar ele livre de mim mesmo, para ele ser tudo que ele pode ser. Como que eu faço isso? A partir do momento que eu adoto o Miguel. Porque enquanto ele for o filho das minhas expectativas, dele parecer comigo, dele ser como eu, dele suprir o que eu gostaria que ele suprisse, dele pescar comigo. Enquanto o Miguel, ele for um filho da minha expectativa de ter um amigo para ir pescar comigo, ele ainda não é o filho tudo do que ele pode ser. Então, foi interessantíssimo, porque aqui eu cantei a música que eu cantava para o Miguel. Grande é o Senhor. Eu tive 2 músicas para os meus filhos. Além de buscar o nome, eu queria buscar a música que revelasse a virtude da vida deles. Então o Miguel eu cantava todos desde bebê, grande é o Senhor, porque o Miguel era aquele que seria a resposta para nós de quem é como Deus. Então eu queria buscar e cantar para o meu filho, para eu lembrar que a vocação da vida dele é essa. Assim como para Maria, porque para Maria eu cantava You Are My Sunshine, porque a vocação dela é através da fé dela, da convicção que ela tem de iluminar os nossos olhos. Então eu não cantava a música que eu queria cantar para ela, eu cantava a música que ela canta para mim. Então sabe qual que é um dos grandes problemas da humanidade? É que nós não conhecemos os nossos filhos. Nós temos a informação do que nós gostaríamos que eles fossem, nós temos a informação do que nós queremos que eles passem pela vida, e nós temos a informação do que nós queremos que eles sejam. Mas nós não gastamos 1 segundo para conhecer os nossos filhos. Amém? Deus só tem filho por adoção. Deus teve um filho. E aí é onde eu queria chegar para a gente entender esse momento do batismo aqui. Por que a gente vai encontrar essas crianças, discernir o nome que Deus os chamou, para que aí sim a gente possa finalmente não corrompê-las com as nossas informações que temos dela, mas que a gente possa dar a liberdade de, conhecendo quem eles são, deixar com que eles sejam tudo que eles são. Amém? Então aí isso aí só se revela numa coisa: Deus só teve um filho, o unigênito. Sabe como que o unigênito cumpriu a vontade do Pai? Se tornando primogênito. Aí isso parece simples. Isso
Isso parece uma coisa até meio óbvia, como a gente veio falar aqui das leis das naturezas que são óbvias. Então parece uma coisa óbvia, mas aí eu queria lembrar você que não está sendo óbvio. Cristo, o unigênito, se tornou primogênito. Deus não tem problema com fertilidade. Deus não tem problema de conhecer os seus filhos. Sabe qual que é o problema dos filhos de Deus? Não conhecer que a sua vocação é se tornar um pai. Porque na hora que ele é chamado, convocado, para passar por esse processo, falar assim: vem cá, meu filho, vem cá que agora eu quero que você gere o máximo de filhos que você puder. Vem cá, vamos passar por esse processo. Que processo? Cruz. Você vai passar pela cruz, você vai dar a sua vida em favor de seus irmãos, e aí nesse sacrifício muitos dos meus filhos conhecerão a minha paternidade, porque através da sua vida foi revelado quem o Pai é. Então todo filho de Deus é chamado para ser pai. Então nós não somos chamados para sentar aqui nesse lugar e ficar num lugar de filho, infantilizado. Nós somos chamados para nesse lugar fortalecermos uns aos outros no cumprimento da nossa vocação. Qual que é o cumprimento da nossa vocação? Gerar filhos por adoção, através do sacrifício da nossa vida. Esse é o único processo. Deus me livre, Deus nos livre de nós corrompermos esses pequenos. Deus nos livre de corromper esses pequenos a se tornarem a criatura que nós desejamos. Que Deus ilumine o nosso pensamento para a gente poder gerar os filhos que eles nos entregaram. Amém. Amém. Vamos. Então aí a gente vai fazer desse momento, queria chamar toda a família, pode vir todo mundo. Bárbara, Adriano, fazer esse momento. Paula, Fred, todo mundo que veio também pode vir aqui. É a família inteira mesmo, viu? Ricardiano, todo mundo. Todo mundo, é. Eu acredito muito na figura do rio, né, Rafa? A gente até cantou sobre isso. E eu sou fruto de pessoas que lá atrás não represaram esse rio. O que mata os rios é que a gente tem tentado represar as suas águas, né? E o que eu fico feliz aqui nessa manhã é que o rio chegou na casa dessas pessoas aqui. Eu fico muito feliz da forma, né, como esse rio chegou, né? Então, se hoje eu tô aqui, se hoje o Rafa tá aqui, é porque gerações atrás de nós não quiseram represar a água que chegou até eles. Nosso chamado é para a gente não represar as águas que Deus tem derramado sobre nós e deixar fluir. Às vezes Deus está querendo agir na nossa vida e a gente está querendo atrapalhar. A gente quer represar, a gente quer o teu resultado e não deixar a virtude fluir através de nós. Então isso aqui é fruto de um rio que não está mais represado, né, Rafa? Um rio que já foi represado um dia, mas não está mais represado. Um rio que está fluindo. Um rio caudaloso, grande, né? Então a gente se alegra muito dessa decisão dessa família de batizar esses pequenos, viu? E Adriano, que bênção, viu, meu irmão? Deus está te dando uma responsabilidade muito grande, viu? Você também, viu, meu filho? Também, Deus te abençoe muito aí nesse... Vamos fazer o batismo aqui? Vamos, se alguém mais pode ajudar a gente ali, só pegar a bacia pra gente poder fazer, porque aí, assim, a gente precisa honrar, né, Pepe? Honrar a fé dos pais. Claro. Porque isso é difícil, gente, porque assim, às vezes a gente não entende esse processo que a gente vai viver aqui. Porque esse processo que a gente pode viver aqui, ele só vem da certeza e da convicção que pais têm de deixar os filhos serem tudo o que eles podem ser. E aí, conhecendo um pouco assim do íntimo, do Ricardo, do Fred, mas que eu também posso replicar também para o Ricardo, com as meninas, eu sei que foram pais que deixaram os filhos serem tudo que eles podem ser. E o desafio nosso, então, vai ser continuar conhecendo o fruto dessa vontade, de um pai deixar um filho se tornar um pai. Então, esses meninos não estão aqui, e aí tem os padrinhos aí, né? Beleza. Então, padrinhos,
Precisamos de muita atenção nesse momento. O seu maior desafio é não deixar o pai corromper a criança com as expectativas do que eles querem que eles sejam. Então, sabe qual que é o problema do padrinho? É que ele tem que ser um pai por adoção. Ele tem que ser um segundo pai para lembrar o pai primeiro que ele não é pai. Então, o padrinho tem a responsabilidade de bater de frente com o Criador para que eles conheçam o gerador. Então, aí o papel de vocês é ficar batendo de frente com os pais dessa criança. Estão entendendo isso? Porque aí a casa vai ficar sempre tensa. É bom ter um padrinho e uma madrinha para lembrar os pais de que eles não são os verdadeiros pais daquela criança. E aí vocês já deixaram de escolher o nome deles para conhecer quem ele é. E aí essas crianças vão estar livres das nossas vontades para conhecer a vontade do Pai. Aí pronto, aí está resolvida a vida das crianças. Essa criança, Ricardo, não vai ter problema com a identidade dela, porque ela já conheceu o nome pelo que Deus a chamou antes deles pensarem em gerar isso dentro da casa deles. Amém? Então esse processo aqui é para a gente viver isso. E aí a gente vai começando aí do mais velho para o mais novo, tá? Para a gente poder gerar essa marca. Hã? Você quer batizar também? Amém. A gente batiza também. Amém. Alguém mais quer batizar além das crianças e da... É uma pergunta, né? Quiser mais? Vem, Pedro. Desculpa. Vai ser a Sofia primeiro. Vamos lá. Sofia. Oi, não precisa ter medo. É só uma aguinha. Você pode pôr a mão, você vai ver que ela não tá gelada. Segura aqui, tá? Vê se tá gelada. Pode pôr. Morninha. Viu? Mostra o seu sorrisão que você tá muito bonitinho. Sossô, deixa eu te contar uma coisa, porque às vezes a gente acha que você ainda é muito jovem, mas eu tenho certeza que você tem maturidade para entender. Isso aqui que a gente está fazendo aqui é para a gente conhecer o nome que o Papai do Céu te chama. Então a sua família está aqui reunida para a gente discernir qual que é o nome que o Papai do Céu chamou você. Amém? A gente pode fazer isso, tá? E aí eu vou cobrar toda a sua família aqui de nunca deixar você esquecer isso. Tá bom? Podemos? Então amém. Vai. Como que você quer ficar, Sussu? Você quer ficar no chão e a gente abaixa? Ou você quer ficar no colo? No colo? Tá tudo bem, meu amor. Vamos lá. Amém. Sofia, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sofia, seu nome é força. Amém. Deus te deu um nome de força. Você irá romper processos dolorosos. Você vai romper barreiras dolorosas. E a pessoa forte muitas vezes é confundida como autoritária, como alguém que está infringindo leis, transgredindo, mas você é uma transgressora na vida da sua família. E um dia você vai levar os seus pais para lugares que eles não vão querer ir. Viu? Então seu nome é força. Receba esse nome em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quem mais? Amém. Quem que é o próximo? Vamos dar uma salva de palmas, né? Porque agora a gente conheceu a Sofia. Amém? Isso, amém. A gente podia até fazer um processo diferente para essa família aqui entender que eles estão sendo acolhidos por nós. A gente podia se colocar de pé, chegar mais para frente, ficar perto da família, irmãos. Porque é isso aqui. A gente está conhecendo os filhos que Deus enviou para gente. Amém? Amém, menino? Gente, vamos conhecer o seu nome? Você está aqui apresentando, amém. Heitor. Vitor, perdão. É porque eu pensei no Heitor agora. Vitor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Vitão, vamos ter que ter uma conversa séria agora, eu e você. Bem séria. Viu, meu amigo? Porque não vai ser fácil. Conhecendo seu pai, sua mãe, conhecendo a família onde você foi gerado, sua vocação não vai ser fácil para eles. E vai gerar muito confronto, tio. Porque o seu nome é conhecimento. Amém. Então, você vai ter que quebrar muitas barreiras dessa família para que a gente possa conhecer a intimidade dessa família. E aí é por isso que a hora que você olha para o povo acha que você está olhando lá no íntimo deles. Esse olhar profundo, esse jeito que parece que está despindo a nossa roupa. Porque essa é a sua vocação. E no meio desses voos fortes que você tem, meu filho, eu sei que você vai ser o cara que vai quebrar esses voos no meio. Porque você vai ter essa vocação, menino, de levar as coisas ao conhecimento. Então você vai fazer essa família conhecer quem eles são. Então eu sei, tio, que você vai ter muita dificuldade. Quebrar seu pai, quebrar sua mãe, quebrar todo mundo. Mas eu tenho certeza que a gente vai se alegrar de conhecer quem eles são através da sua vida. Amém, lindão? Amém? Você quer falar alguma coisa, tio? Benício agora. Benício. Vem cá, Beni. Oi, Beni. Oi? Bom, que alegria, né? O Benício foi muito esperado. Foi muito aguardado, muito ansiado, né, Benício? Sua mãe ficou até ansiosa para você chegar, né? Tava demorando, mas chegou, não foi? E é um privilégio te conhecer aqui hoje, conhecer seu nome. Então, Benício, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Benício, seu nome é intimidade. Bem como seu primo é conhecimento, você é alguém que vai levar as pessoas à intimidade com Deus. Você vai ser uma pessoa íntima, uma pessoa que acessa, alguém de acesso. E eu sei que essa é uma vocação às vezes muito dura, em alguns momentos. Porque os íntimos, eles são confundidos. Mas nunca esqueça que seus pais nunca esqueçam da sua vocação. Esse é o seu nome, intimidade. Você vai ser um canal para a intimidade com Deus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Conhecendo esses meninos agora, e aí então, para celebrar esse momento, a gente queria batizar a Paula, que está no coração dela, queria chamar os pais para realizarem esse batismo. A minha madrinha da igreja. Tem, amém. A madrinha da igreja. Ricardo, vem cá. Eu acho que dentro do que a gente está compartilhando aqui, Amém. Aí, glória a acho Deus. que seria essencial Bênção. esse batismo ser realizado por vocês. Porque, basicamente, é só para a gente conhecer quem eles são a partir da vontade de Deus e não das nossas vontades. Então, acho que simbolicamente, estando duas filhas de vocês aqui, seria essencial que esse batismo seria realizado por vocês. Não necessariamente toda a liturgia, isso aí vocês podem ficar tranquilos, mas eu queria que vocês fizessem simbolicamente esse momento aqui com a gente. Pode ser, Ricardo? Amém. Então, vamos começar pelas mais velhas. Eu sei. Por isso mesmo que eu inverti a ordem aqui. Amém? Ricardão, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Espírito Santo. Bárbara, seu nome é Constância, longo ânimo, longanimidade. Você é aquela que traz consciência de caminhada, de processo. Você é aquela que vive processos e que tem sensibilidade para isso. Você não é aquela apegada a resultados.
Você é aquela que é apegada e vive com intensidade os processos que Deus tem colocado na sua vida. Por isso o seu nome hoje é constância, longo ânimo. Então que você não se esqueça, não se confunda, mantenha nessa firmeza que você já é, essa personalidade que você já tem, e traga isso cada vez mais para sua família, com intencionalidade. Se você fazia isso antes com instinto, se era seu instinto, agora você vai fazer com intenção. Então, que esse longo ânimo possa ser cada vez mais florescido através da sua vida e da sua casa. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe. Agora, vamos você, menina. Amém? Cardão, faz as honras aí pra gente batizar a filha que Deus enviou ao seu lar. Amém? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Paulinha, não é sempre, mas acontece várias vezes, que os pais conseguem discernir muito bem o nome que dá aos filhos. E como eu já batizei a casa de vocês, a gente já fez essa celebração do casamento de vocês, eu vou ter essa liberdade de primeiro a gente lembrar a casa, para depois a gente lembrar parte da casa. Amém? Então vocês sabem que vocês são expressão da alegria de Deus. E como eu falei lá para vocês aquele dia, alegria não tem a ver com felicidade. E alegria não tem a ver com êxtase. E aí é por isso que muitas vezes a casa de vocês é levada a um processo de sofrimento, de algumas dores, especialmente internas, especialmente com dúvidas de quem vocês são, para ver se mata a alegria que vocês têm de passar por toda esse qualquer circunstâncias com alegria. Amém? E aí dentro desse processo, para poder gerar essa alegria, gerar o conhecimento, gerar isso que está sendo gerado através da casa de vocês, a Paula representa a força. Sabe qual que é o problema da força? E aí, com toda a intimidade que a gente tem do mundo, é que a força acha que ela consegue sozinha. Então, o problema da força é não conseguir se fazer fraca. E aí, às vezes, o processo não consegue ser concluído porque ela achou que ela tinha que resolver sozinha. Amém? Então, sim, seu nome é força. Você tem força em si. Você só precisa entender que você não caminha sozinha. Enquanto sozinha, é uma pilastra que não tem onde ser amparada. E uma pilastra fora da construção ou comunhão, ela não tem muito sentido. Aí ela entra em crise de quem ela é. Porque aí até parece que ela não está suportando os processos. Mas eu sei que você é capaz, mano. A gente só precisa conhecer quem você é na comunhão, para que você seja o pilar daquilo que vocês precisam expressar enquanto família. Então eu sei que dói gerar nesse útero seu a força necessária para sustentar essa alegria em toda e qualquer momento. Eu sei a dor que é isso. Mas fica tranquilo, porque você não vai gerar isso sozinho. Você vai começar a gerar isso em nós. Amém? Então, seja essa a lembrança de vocês, de que a alegria é a marca da casa de vocês, a partir do compromisso de amar um ao outro. Mas esse amor não se sustenta na figura do que só vocês dois são. Fora da família, vocês padecem porque são um só. E aí não há comunhão. Amém? Então aí, ao meu amigo, você sabe que eu tenho muita dívida com você, porque você me apresentou a melhor parte da minha vida, que é a minha esposa. Então você sabe disso. Mas eu preciso também ser fiel a tudo isso que está acontecendo aqui.
Porque muitas vezes um homem não entende a responsabilidade dela nessa dor. Porque às vezes a gente acha que o problema está sendo ela não reconhecer que ela não consegue sozinha. Só que o grande processo disso, o problema disso, é que ela precisa conhecer que ela não consegue sozinha a partir do que você ensina. Tá entendendo? E aí é por isso que a gente fica nessa bolha, porque nós temos dois com dificuldade. Então Eva teve um problema porque Adão não explicou como que ia ser feito. Então você tem a responsabilidade de gerar na casa de vocês a força necessária para que isso se sustente. Amém? Amém? Então, desculpa alongar e ter uma DR aqui íntima, mas é porque eu acho que com tudo que a gente está falando aqui, eu acho que é preciso que a gente comece a entender que o momento da comunidade se encontrar é o momento para que as nossas intimidades sejam reveladas. Então, vocês me perdoam, como eu sei que vocês perdoarão, mas era o momento da gente conversar sobre isso. Amém? Amém. É isso, irmãos, assim, essa é a marca da nossa comunidade. Esse é o lugar. Nós não podemos falar do amor do Pai, da graça do Filho, se não for na comunhão do Espírito. Então essas celebrações seja para marcar em nossa memória essa comunhão nossa. Amém? Vamos em paz.